dia 30 do 3. Essa aula pode ser acompanhada pela apostila 1, módulo 3, página 482 ou pelos slides. Filo dos moluscos, formado por um grupo de animais que apresentam corpo mole e musculoso. Eu quero me ater com vocês à característica corpo mole, pois é essa característica que dá nome ao filo, pois em latim mole significa moluscos. Podem ser de vida livre ou livres natantes e ainda fixos, que também podemos chamar de sésseis. Habitam oceanos, rios, lagos e solos úmidos. Possuem simetria bilateral. Tomei como base uma figura do corpo humano para explicar para vocês o que é simetria bilateral e também podemos chamar de bilateres. Assim como os moluscos, os humanos possuem uma linha mediana, onde é possível dividir a estrutura corporal em dois lados iguais, ou seja, em uma parte direita e uma parte esquerda. Esses indivíduos são classificados como protostômios. Essa figura ilustra bem a cavidade do blastóporo. Como vimos em sala de aula, o blastóporo é uma das etapas do nosso desenvolvimento embrionário. Quando falamos de indivíduos protostômios, a cavidade do blastóporo ela pode dar a origem à boca ou à boca e ao ânus. Diferente disso, temos os indivíduos deuterostômios, onde a cavidade do blastóporo dará origem somente ao ânus. Esses indivíduos eles são celomados. O que significa ser celomados? Significa que eles possuem os 3 folhetos embrionários: ectoderma, mesoderma e endoderma. Celomados vai significar para a gente a presença de órgãos e futuramente sistemas. Então, todo indivíduo que é celomado, ele vai possuir a cavidade mediana, que é a mesoderma, preenchida por um líquido chamado de celoma. Vamos falar um pouco da estrutura física desses indivíduos. Eles vão possuir um pé muscular localizado na parte ventral desse indivíduo, que tem a função de fixação ou movimentação. Eles vão possuir uma massa visceral, aonde vai estar alocado as suas vísceras, como estômago, gônadas, a estrutura de excreção, representado pelos nefrídeos, o coração, as brânquias e uma estrutura que vamos falar mais à frente, conhecida como rádula. Eles vão possuir uma concha protetora, uma concha que vai ser calcária e tem a função de proteger essa massa visceral. Sistema digestório completo, com presença de boca e ânus e presença de rádula. A rádula, pessoal, é uma língua bem grossa, bem áspera, com pequenos dentes, que vai ter a função de raspar o substrato que vai servir de alimento para os moluscos. A respiração é branquial, naqueles indivíduos que estão inseridos na água, pulmonar através de um pulmão primitivo. O que seria um pulmão primitivo? Um pulmão que não é totalmente formado, é uma estrutura pequena, é uma estrutura diminuta. Ou essa respiração também pode ser realizada através da pele, respiração cutânea, onde a troca gasosa vai ocorrer através da difusão. Circulação aberta ou lacunar. O que significa uma circulação aberta? Significa que esse sangue ele não circula no interior de vasos sanguíneos. Ele vai banhar, ele vai molhar, ele vai oxigenar todas as vísceras diretamente, tendo um contato direto do oxigênio com a região aonde será oxigenada.
Em especial, polvo e lula apresentam circulação fechada, ou seja, no interior de vasos. Esses indivíduos eles vão possuir 3 corações, não como o nosso, mas 3 pequenas câmaras que vão funcionar como bombas propulsoras desse sangue. Excreção é realizada por um par de metanefrídeos. Metanefrídeo é essa estrutura que vocês conseguem ver aqui, esverdeada. Ela é um pouco mais calibrosa em seu interior, na parte que fica voltada para a parte interior do organismo, e na parte de fora, onde temos o contato externo, chamamos de nefridioporo. É mesmo um poro que fica em contato com a parte externa. O produto de excreção desses indivíduos é a amônia e ureia. A amônia já sabemos que é uma substância tóxica e precisa ser liberado em meio aquoso. A ureia é liberada por aqueles que estão presentes em solos úmidos. Sistema nervoso ganglionar. Como vocês podem ver, é formado por gânglios cerebrais, localizado na parte da cabeça, e gânglios cerebrais, vai representar para a gente uma concentração maior de neurônios nessa região. Como vocês podem verificar, a região da cabeça ela é bem, concentrada, a gente consegue ver uma presença maior desses gânglios, e esses gânglios eles estão ligados diretamente à região da antena, que vai servir como um órgão sensorial para esse indivíduo. Reprodução. Temos indivíduos monóicos, ou seja, um único indivíduo apresenta as 2 genitárias, é a mesma coisa de dizer que esses indivíduos são hermafroditos, ou eles são dioicos. Indivíduos possuem sexos diferentes. A fecundação ela pode ser externa ou interna. Quando a fecundação ela é externa, temos a troca desses gametas ocorrendo fora da estrutura sexual da fêmea. Quando a fecundação ela é interna, temos a troca de gameta ocorrendo no interior da cavidade genital da fêmea. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Quando falamos de desenvolvimento indireto, esses indivíduos passam por uma metamorfose ou por um estágio larval. Já no desenvolvimento direto, não temos o estágio larval, temos o exemplar diretamente sendo formado. Classificação dos moluscos. Existem 7 classes que são as principais desse filo, mas as mais importantes são concentradas em 3, e são essas 3 que vamos abordar. Primeira classe é a classe do bivalve. Bivalve, como a gente conhece, são os mexilhões, as ostras, os mariscos. O nome já diz, eles são formados por 2 valvas. Esses indivíduos não são livres natantes, eles são sésseis e eles são fixos por uma estrutura chamada de biço, tá? Que fica bem na pontinha da concha. Esses indivíduos, eles são filtradores, e todo indivíduo filtrador é considerado um bioindicador de poluição, como vimos em aula. E aí, por esse indivíduo ele ser filtrador, toda a água que entra no interior desse indivíduo, ela é literalmente filtrada, e as partículas em suspensão, elas são apreendidas pela estrutura interna desse animal. Logo, se o habitat onde ele estiver inserido estiver contaminado, esse indivíduo ele é impróprio para o consumo. Outro indivíduo dessa classe são os gastrópodes, são indivíduos aquáticos ou terrestres, dotados de uma concha única em formato em espiral.
Esses organismos, eles se arrastam com a sua parte ventral ou com a sua barriga. Eles liberam um muco que vai facilitar esse deslocamento. O cefalópodo é outra classe onde estão inseridos lula e polvo. Eles têm o seu pé muscular transformados em tentáculos. Os seus tentáculos possuem ventosas, que são responsáveis pela apreensão e pela fixação desses indivíduos. Eles são considerados os invertebrados mais desenvolvidos, por ter uma caixa craniana maior, com mais gânglios, logo com mais neurônio. Esses indivíduos, eles possuem 8 tentáculos, são desprovidos de concha e têm uma particularidade muito especial, que é o fato de possuir bolsa de tinta. Essa bolsa de tinta é utilizada por essa espécie no momento de luta e fuga para confundir o seu predador. Outro indivíduo dessa classe é a lula. Esse indivíduo, eles são nadadores efetivos, eles possuem 8 tentáculos e 2 braços apreensores, que são 2 tentáculos maiores, mais desenvolvidos. Eles apresentam uma concha interna e seu deslocamento, além dos seus tentáculos, é por propulsão a jato. Nossa aula termina aqui. Nosso próximo encontro vai ser no dia 1/4, na próxima quarta-feira, e vamos corrigir a atividade 1, postada no Plural Maestro em 24/3.